Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero apresentar o relógio automático Steel Dive SD1970W. Bom, logo de cara eu quero compartilhar com vocês as minhas motivações, né? Ou a minha motivação que me fez com que eu trocasse o meu relógio do dia a dia, né? Que é um relógio que a gente busca utilizar em todas as ocasiões, formais e informais, e que também atenda, digamos assim, tenha uma boa vedação contra a água, né? Então, bom, até então eu utilizava esse aqui, que é um relógio Oriente. Por sinal, foi o meu primeiro relógio Oriente automático, né? Ele vem com a pulseira lá a pulseira NATO. Bom, o que eu buscava, né, para um relógio que me atendesse a 100%, né, das minhas ocasiões, né, que ele fosse preto, né, que ele tem o preto é uma cor formal e atende a todos os momentos, né, é uma cor mais séria. Eu gosto de calendário duplo, né, dia da semana, dia do mês. Eu gosto de relógio com bezel, né, em algum momento a gente pode ter alguma vontade aí de utilizar uma contagem de tempo, né? A gente pode utilizar aí por 60 minutos. O que eu busco também no relógio que me atenda a muitas ocasiões é o lumen dele, né? Então por que eu quis substituir esse Oriente pelo Steel Dive? Justamente por algumas características que eu encontrei de melhor aqui nesse Steel Dive. Bom, eu posso começar aqui pelo bezel, por exemplo. Ele tem um bezel que tem a gravação aqui, né, dos índices, né, de tempo. Isso aqui é bem legal, tá muito melhor graduado do que esse Oriente aqui. O que eu tenho mais de diferente? Eu estava um pouco incomodado aqui com esse calendário duplo, né, que ele não tem a tinta branca de fundo, ele só tem o metal escrito aqui em preto. Então eu acredito que esse aqui no Steel Dive eu consigo fazer uma leitura melhor, né? Tem um melhor contraste aí do branco com a escrita preta. Outra coisa também em relação à pulseira, ele tem esse Oriente aqui, ele tem uma pulseira um pouco mais larga, e meu braço, como é um pouco mais fino, eu acabo me sentindo melhor com uma pulseira menor, né? No caso essa aqui é 20 mm, aqui o Oriente é 24, então fica um pouco mais fina, fica um pouco mais confortável para mim. Outra característica interessante que tem aqui no Steel Dive é a coroa rosqueada, coisa que o Oriente não tem. Ele também tem uma guarnição aqui na coroa, né? Outro ponto positivo também é o bezel. Esse bezel aqui do Steel Dive, ele é mais dentado, então você consegue ter uma pegada muito melhor. Aqui no Oriente ele é liso, então fica até um pouco mais difícil, né? Ficar deslizando, fica bem mais chato da gente utilizar. Outro ponto que me fez trocar também de relógio é que esse comprimento dele aqui, de um lado ao outro aqui das garras, ele é um pouco maior, então para meu braço, que tem 18 mm, vestir esse relógio aqui fica um pouco chato, né? Para a gente passar assim muito tempo. Então eu ainda improvisei aqui uma pulseira, né? Consegui adaptar aqui uma pulseira. Ela não se encaixa aqui totalmente, né? Tem uma falha aqui, mas mesmo assim dá para usar. Mas não é isso que eu quero falar a respeito desse excesso que tem aqui na pulseira. Então quando você vai colocar no braço, acaba ficando um pouco assim, digamos, oversize, né? Enquanto que o Steel Dive é um pouco mais compacto, ele é menor. Eu vou passar ainda as medidas completas, né? Do Steel Dive. Bom, então é isso, né? Então essas são as principais características que eu buscava, né? No Steel Dive aqui ele é muito bem iluminado,
ponteiro, os índices principais. Além de tudo, esse relógio aqui ele traz um diferencial que é o bezel iluminado. Mas lá pro final do vídeo eu ainda vou fazer uma gravação para a gente demonstrar aí a iluminação dele. Bom, mas nem tudo é vantagem aqui nesse relógio. Eu tenho algumas críticas, né, a respeito dele, né, que eu considero um pouquinho como desvantagem. Por exemplo, a questão do bezel, ele é um bezel até bem firme. Se a gente olhar pelo ponto de vista de evitar acidente, né, tocando no bezel e tirando ele da posição, isso é muito bom para você não deslocar ele acidentalmente. Porém, ele é um pouco difícil, ele é um pouco duro. Estou com a luva aqui, talvez até melhore um pouco o grip dele, né, a passada aqui dele, né. Eu achei duro. Dentre os relógios que eu tenho, o bezel aqui é o bezel mais duro que eu tenho aqui entre os relógios. Achei bem duro, mas se você olhar pelo ponto positivo, né, dificilmente ele vai sair da posição, né, por acidente. Isso é um ponto até positivo. A outra característica que eu critico um pouco a respeito desse relógio é a pegada aqui na coroa. Quando você tenta rosquear ela, é um pouco confuso para mim, né? A gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente pensa que já fechou totalmente e corre o risco de você se enganar e achar que está fechado e na verdade está aberto. Se por acidente você colocar dentro da água, aí você corre o risco de deixar entrar água. Então é bom ter um pouco de cuidado, de apertar, ter certeza, né? Empurrar bem a coroa e ter certeza que está bem fechado. A outra crítica que eu tenho a respeito do relógio é o acabamento da pulseira. Ok, é um aço escovado, porém a gente nota que é um pouquinho grosseiro o acabamento, deixa um pouco a desejar. A pulseira é um pouco leve, o que me faz criticar um pouco a qualidade do metal, apesar de ser aço inox. O acabamento é o que mais me desagradou. Aqui a gente tem a gravação, né, do nome da marca, e aqui a logomarca. Como eu já estou usando aqui, já tem algum pouco de marca de uso. Eu não vou tirar, já tinha tirado essa pulseira antes. Outra crítica que eu tenho é a mola que sustenta essa pulseira, que é uma mola que eu achei um pouco fina. Entretanto, a colocação, né, dessa pulseira aqui eu achei até bem presa, né? Ele tem uma forma de encaixar um pouco diferente. Ele não sai assim, né, puxando para cá, ela sai puxando para baixo, o que significa que o próprio terminal ele ajuda também a prender a caixa do relógio. Vou abrir aqui a pulseira. Aqui a pulseira aberta, no fundo dele aqui tem a gravação, né, do relógio lá com... Eu achei interessante nessa logomarca aqui, que é um óculos. A gente tem aqui um cilindro e nadadeiras, né? Ficou bem interessante até, né? Uma outra coisa interessante desse relógio é a referência, né, que esse relógio tem, que você pode aí chamar de cópia, de romagem, seja lá o que for. A referência dele é uma inspiração aí, né, do design do relógio Seiko modelo 6105-8110, se eu não me engano, né, de acordo com as pesquisas aqui. Outra curiosidade também é a respeito da utilização lá do Seiko, desse Seiko, né, que eu citei aqui agora, que é a aparição desse relógio no filme Apocalipse Now, de 1979, pelo personagem Capitão William. Se eu não me engano, é pelo ator Martin Sheen. Naquela ocasião lá, o personagem utiliza com uma pulseira de borracha, né? Eu sei, com uma pulseira de borracha, que é mais ou menos uma pulseira mais ou menos como essa aqui, né? Do tipo waffle, que está dando foco aqui.
Para quem não sabe o que é a waffle, eu vou colocar uma foto aí que é um doce, uma comida aí, não sei se é americana, eu vou colocar aí na tela. Muito interessante porque tem esses quadradinhos aqui, essas marcas. Então o filme utilizava esse tipo de pulseira lá emborrachada. Eu também já utilizei um pouquinho, mas eu acabei voltando para o bracelete de metal. Bom, vamos às medidas. Vamos começar aqui pelo bezel. Aqui a gente tem cerca de 41. A gente tem aqui 41.2 no medido aqui pelo bezel. Vamos medir aqui a caixa dele. A gente tem aqui em torno de 43.8 de diâmetro de caixa. A gente tem aqui de altura dele 13,5 milímetros, e em uma garra outra aqui a gente vai medir pela pulseira mesmo, que é como eu comentei para vocês, que me agradou bastante. A gente tem aqui 46.3, né? É um relógio bem compacto. Se a gente pegar alguns relógios grandes que a gente tem por aí, essa medida aí chega a 50 ou até mais que isso. O encaixe da pulseira aqui a gente tem 20 milímetros. Bom, vamos ver como é que fica aqui no pulso. Como eu falei para vocês, é um relógio grande, porém, como ele tem essa medida aqui de uma garrota aqui mais compacta, né, 46, 47 milímetros, me agradou bastante. No meu pulso aqui tem 18 milímetros. Então a gente tem aqui, como é que ele fica mais ou menos. Você vê que ele não fica oversize, né? Ele fica bem no tamanho aqui do meu braço. Vamos ver aqui desse ângulo. Acho que aí dá pra ver que ele fica um tamanho bem adequado para o meu pulso.